Ora então, hum, muito boa tarde, mais uma vez, a todo o grupo que aqui está, e à magnífica oportunidade que o grupo, dá a este encontro, de poder em conjunto criar uma força, uma presença energética que possa ser útil não só para os presentes aqui, mas também para todas as pessoas que puderem vir a ouvir, a visionar, tudo aquilo que acontecer durante este período em que estamos juntos. Este evento vem na sequência de um projeto que eu gostaria de lançar, ou estou a começar a lançar, para 2021. Um projeto que é baseado no tema A Verdade sobre Ti. E esta é a parte primeira, ou a parte introdutória. Ao longo do ano espero fazer vários outros episódios com este tema para poder passar algumas das possibilidades que todos nós temos diante de nós e que nem sempre são visíveis ou detetáveis, porque não estamos conscientes delas. E hoje, mais do que nunca, estamos absolutamente necessitados de dar uma alma nova à humanidade, de conseguir passar por este período de grande desafio e de grande oportunidade também, a todos nós, como humanidade e como pessoas, individualmente. E, portanto, o tema, a verdade sobre ti, acontece precisamente porque a grande viragem que a humanidade precisa de dar, ou já está a dar, quer tenha consciência disso ou não, é realmente a noção de que aquilo que pensamos que somos não é aquilo que somos. Fica muito aquém daquilo que somos. E por essa razão, este tema, A Verdade sobre Ti, é para lembrar às pessoas, a umas é lembrar, a outras é acordar para esta consciência de que nós não somos aquilo que pensamos ser. E isso é muito importante nós termos em consideração, porque sem nós termos esta consciência, continuamos a lavrar nas mesmas dificuldades, nos mesmos problemas, com soluções antigas que já não servem de facto às nossas necessidades. O mundo está em grande transformação, em grande mudança e tudo o que está a acontecer neste momento tem um propósito evolutivo para a humanidade. É óbvio que ao nível da experiência direta de um vírus e de todo este confinamento e de toda esta forma de viver e estas limitações que nos são impostas, nesse nível as coisas estão muito difíceis, muito duras, há pessoas a passarem por situações muito complicadas, muitas também a partirem deste mundo, enfim, toda esta parte é extremamente catastrófica ao nível da mentalidade humana, tal como estamos habituados a viver. Mas por detrás desta aparente catástrofe, que para nós parece bem real, existe um propósito evolutivo da consciência nisto tudo. E nós estamos a acompanhar, quer queiramos, quer não, essa proposta de evolução. Estamos neste mundo, no planeta, a viver neste momento, de alguma forma fomos convidados ou escolhemos também participar desta grande mudança planetária ao nível deste planeta Terra, este maravilhoso planeta. E, portanto, às vezes pensamos de uma forma com um horizonte muito limitado, pensamos que isto foi um azar, foi uma coisa mal feita pelos chineses, ou foi uma conspiração qualquer de algum grupo maléfico, enfim, nós procuramos sempre encontrar uma explicação para aquilo que não percebemos, aquilo que não nos faz sentido. E estas explicações muitas vezes tornam-se virais e outras vezes, além de virais, tornam-se hipnóticas, porque deixam de dar às pessoas o direito de elas poderem pensar de forma diferente e não ser galvanizadas
por teorias que de alguma forma hipnotizam, dificultam imenso a tomada de consciência das coisas que são importantes com aquilo que está a acontecer. Não vamos agora aqui abordar a ideia se isto é uma conspiração ou não é, se foi criado na China ou não. Neste momento, nenhuma dessas respostas existe de fonte limpa, existem perspectivas e perspectivas são apenas perspectivas. Isso não nos ajuda muito para o efeito do nosso encontro. O que eu gostaria de começar por abordar é que realmente o que estamos a viver, independentemente da razão pela qual nós acreditamos que isto existe, o que estamos a viver é uma experiência que não acontece por acaso, já que não há nenhum acaso no nosso universo, na criação e na vida. Todas as coisas obedecem a algum propósito inteligente e normalmente são respostas evolutivas a expansões de consciência que são necessárias serem feitas. Ao longo dos séculos isto tem acontecido e dos milénios, a Terra já passou por muitas catástrofes, já passou por muitos períodos difíceis, de muitas formas diferentes, e todas elas concorreram para grandes mudanças, na vida na Terra, tanto na vida física como, na vida dos seres humanos que a habitavam, ou até dos próprios animais, antes ainda da vida humana tal como a conhecemos. E portanto, isto não é uma coisa tão fora de conhecimento da história, embora não tenhamos um conhecimento profundo de outras, grandes mudanças que aconteceram há milénios de anos, mas sabemos que elas existiram. O que importa é que nós estamos no meio de uma grande transformação planetária a todos os níveis, tanto ao nível da Terra, a parte física, o próprio planeta, como ao nível da consciência do planeta e dos seres que nela habitam. E enquanto acharmos que este vírus é aquela coisa horrível, aquele mal horrível, e nós somos as vítimas e os coitados que tivemos o grande azar de apanhar uma coisa destas e que isto é uma coisa injusta e inaceitável e desprezível, enquanto tivermos esta atitude, não vamos colaborar, nem contribuir, nem para a nossa melhor consciência e processo evolutivo também, nem para o coletivo. Já existe suficiente inconsciência no coletivo de todas as mentes humanas, o chamado inconsciente coletivo. Já existe demasiada crença no fatalismo de todas as experiências de vida que não nos agradam. Infelizmente, o facto de não termos consciência de que estas perspectivas, estas percepções são criadoras e que elas por si próprias geram mais de si mesmas na medida em que nós as reforçamos e acreditamos, é importante que agora exista uma nova abordagem e que uma grande parte de nós que estamos provavelmente mais conscientes ou pelo menos mais abertos a encontrar respostas diferentes, é importante que nós, como grupo da humanidade, não só as pessoas que estão aqui presentes, mas muitas pessoas à volta do mundo a fazer o mesmo tipo de trabalho, que comecem a introduzir no inconsciente coletivo uma outra forma de olhar, perceber, entender e consciencializar o que vai acontecendo. Porque isto é um bocadinho como nós termos um filho ou vários filhos e nós querermos que eles sigam um determinado rumo e que consigam aprender a lidar com os desafios. Só que em vez de os ajudarmos a tomar consciência daquilo que estes desafios lhes podem oferecer, de uma forma realmente expansiva, evolutiva e de crescimento, nós fazemos de uma forma punitiva, fechada, acusadora, julgadora, deixando os filhos não com uma possibilidade de confiança em si próprios
de renovação, de aprenderem a conviver bem com a mudança e com a transformação e com aquilo que podem aprender e melhorar com isso, mas sim, muitas vezes ficam com a ideia de que a vida é horrível, que o mundo está contra nós, que isto é tudo uma luta e que nós temos é que nos matar uns aos outros se for preciso para poder sobreviver. Portanto, estas mentalidades precisam de renovação urgente, porque o inconsciente coletivo, que tanta influência tem na nossa vida e no processo evolutivo, precisa urgentemente de alívio, precisa de luz, precisa de consciência, precisa de libertação de energias presas, velhas, antigas, que já não servem à humanidade de forma alguma. Então, a pergunta que muitas vezes as pessoas põem, é: onde é que estamos, na nossa vida neste momento? O que é que vai acontecer? O que é que faz isto tudo acontecer e como é que a gente sai disto que é tão difícil? E a pergunta que eu ponho aqui é a continuação dessa interrogação que é feita: onde estamos realmente nós, na nossa vida? Cada um pode perguntar-se, como pessoa, como ser humano e também como humanidade. O que será que tudo isto que estamos a viver poderá ser como, o que é que poderá ser como contribuição para algo que nós possamos ainda não ter a noção do que é, mas que certamente caminha para qualquer coisa de renovação, porque todas estas coisas sempre obedecem a um processo evolutivo. Mesmo quando há destruição, mesmo quando há morte, mesmo quando há tempestades, furacões, tsunamis, que causam muita dor e sofrimento, por detrás de tudo isto há uma onda evolutiva da consciência. E quanto mais conseguirmos mergulhar nessa onda de consciência, mais conseguimos terminar com aquilo que esta experiência nos quer mostrar e para onde ela nos quer levar. Então, este tema da verdade sobre ti começa por abordar este cenário em que nós vivemos e oferecer, eventualmente, uma reflexão diferente sobre a maneira como nós estamos a percepcionar e a interpretar o que se passa connosco, com o mundo, com a vida, com o vírus, etc. A grande maioria das pessoas, e todos nós, provavelmente incluídos, desejamos ardentemente podermos voltar ao normal, que isto acabe e que tudo volte ao normal. E a questão que se põe aqui é esta: queremos voltar ao normal? Será que o normal, o que é o normal para nós? O que era esse normal? Era manter as mesmas rotinas, as mesmas posturas, as mesmas atitudes, as mesmas crenças, as mesmas perspectivas, as mesmas ações, rotinas, padrões, hábitos, regras, expectativas, que tudo ficasse igual ao que era, estava tudo muito bem. E portanto o que nós queremos é voltar àquele modus vivendi, de manter tudo como está e não fazer grandes ondas e andar para a frente, que não é de verdadeiramente andar para a frente, é andar sempre no mesmo sítio, mudando apenas os cenários. Em termos de consciência, em termos de conhecimento interior de nós e da vida, voltar ao normal seria estagnar. E a humanidade foi sempre impulsionada a abrir-se, a reinventar-se de diversas formas ao longo dos milénios, sobretudo dos últimos séculos. E porquê? Porque a humanidade tem por tendência a vontade de permanecer no igual, no hábito, naquilo que já conhece, naquilo que parece ser o importante da vida.
E quanto menos ondas houver, melhor, porque para mal, como se costuma dizer, porque para mal ou para pior, deixa estar como está. E esta atitude, é uma atitude que cristaliza um processo evolutivo. E este processo evolutivo que eu gostaria de abordar daqui a pouco também, é aquilo que faz com que, seja preciso um empurrão, digamos, nas mentalidades, na maneira de viver, na maneira de estar, nas zonas de conforto e, nos hábitos familiares que temos, para nos obrigar a reinventar, a abrir a consciência, a procurar, a explorar, a desenvolver, a encontrar soluções e a trazer à experiência humana maior capacidade experiencial, maior consciência de criação, entre outras coisas. E, portanto, a última coisa que nós queremos de facto é voltar ao normal. Eu sei que isto parece muito esquisito, porque voltar ao que estava parece melhor do que aquilo que é neste momento. Sem dúvida que neste momento o que estamos a viver não é melhor do que aquilo que estávamos a viver antes de. Em muitos aspectos, já começando logo pela saúde, pelos confinamentos, pelo desastre económico que é, obviamente que isto é parte de transformação e de tsunâmica, digamos, que é necessário que exista para que o novo se possa anunciar. Existe uma grande reação, historicamente, na humanidade, mudar se não for por obrigação, se não for por necessidade absoluta. Porque lá está, temos esta tendência de deixar-nos viver, ter o amanhã igual ao hoje e o hoje igual ao ontem, e portanto o amanhã é igual ao ontem e assim sucessivamente. Melhorando ou mudando pequenas coisas acessórias, o resto está sempre no mesmo sítio. Ora, a humanidade precisa realmente, neste momento, de acompanhar um processo evolutivo que vem a acontecer com toda a tecnologia que nós estamos a conhecer e que está cada vez mais a evoluir e a aparecer nas nossas vidas, fora aquela que ainda está em laboratórios ou ainda está no segredo dos deuses e que virá revolucionar completamente a vida da Terra, a vida dos seres humanos e a natureza da humanidade que a vai habitar. Algumas dessas informações já vão chegando a nós de forma um bocadinho ainda envergonhada, digamos, ou pouco aberta, mas existem já muitos fenómenos e muitos processos de criação laboratoriais que alteram completamente a forma como nós vamos conhecer a vida dentro dos próximos anos. E é um futuro muito, muito próximo que se anuncia. E para isso é preciso que a humanidade realmente acorde para as mudanças brutais que o planeta vai ter nos próximos anos. E não era possível o ser humano acompanhar tudo o que vem aí sem uma mudança grande de mentalidades. A mudança de mentalidade dos seres humanos passa por dois grandes momentos neste momento. Uma é perceber o ser humano de forma diferente daquela que é habitual e que nos habituamos todos a perceber. E ter uma nova noção do ser humano que todos precisamos de ser para acompanhar a inovação, a mudança brutal que nos espera, é essencial. E portanto, nós não queremos de facto ir ao normal, embora seja compreensível que o desejemos. Mas queremos sobretudo, e é aqui que está o coração deste projeto que eu estou aqui a iniciar convosco, é sobretudo começar a perceber por onde começamos a fazer esta grande mudança no meio do turbilhão que estamos a viver.
porque não podemos esperar pelo final do turbilhão, porque o turbilhão acabará mais depressa quanto mais nós conseguirmos hum, absorver, integrar e viver esta mudança interna tão necessária sobre como nos vemos e como vemos o mundo e os outros. E vou explicar um pouco melhor, de uma forma mais específica. Na verdade, temos ao longo dos séculos sempre percebido que o ser humano se reduz à experiência que tem através do corpo e da sua mente. E é o facto que mesmo essa percepção tem expandido e melhorado e aberto a novas a visões um bocadinho mais abertas ao longo dos séculos. Nós sabemos que há coisas que hoje para nós são absolutamente naturais, mesmo a nossa mente considera absolutamente natural, que há 1000 anos era inconcebível. E, portanto, quer dizer, ao longo dos séculos, graças à perseguição de muitos que ousaram ir contra o estabelecido, as coisas foram sendo abertas um bocadinho mais, um bocadinho mais, um bocadinho mais, mas dentro de uma consciência ainda assim muito limitada em relação ao destino que nos espera, que é uma consciência totalmente aberta, expandida, cósmica e universal. E este projeto é imparável, porque faz parte da criação universal, cósmica. E como tal, por muito que a nossa mente já tenha sido às vezes ligeiramente, outras vezes parece que abruptamente aberta para aceitar mais e melhor, onde estávamos antes do Covid, em termos do ser que somos, era muito retrógrado. A humanidade tem evoluído bastante na área do fazer. E nisso é indiscutível. E todo o nosso mundo, todos os dias, nos mostra o quanto na área do fazer se tem melhorado, crescido, expandido, explorado em coisas incríveis ao ponto de hoje, por exemplo, estarmos aqui a falar uns com os outros, cada um em seu sítio, esteja em Portugal, estejam noutros países, estejam onde estiverem, e esta capacidade de comunicação mundial e instantânea em todo o lado, todas estas coisas são de facto maravilhas que no nível do fazer são ótimas, fantásticas. O que está a acontecer também, e nós todos já vamos tendo experiência disso, ou pelo menos conhecimento disso, é que esta evolução toda no fazer não tem acompanhado uma evolução no ser humano. Uma evolução de consciência, de criatividade, de conhecimento de si, de criação de realidades, de criatividade ao serviço também da liberdade de cada ser humano e da expansão de possibilidades que cada ser humano pode ter e contribuir para uma Terra muitíssimo mais, uma Terra, um planeta, uma humanidade muitíssimo mais livre, aberta, e com capacidade de experienciar a vida de formas completamente estonteantes, de facto, muito, muito, muito acima daquilo que nós estamos habituados com a consciência atual a viver. E, portanto, esta evolução muito, muito grande do fazer não esteve sempre acompanhada de uma evolução também na qualidade de vida do ser, na consciência, na maneira como nós nos vemos a nós, o mundo e aos outros, como humanidade, com os relacionamentos entre as pessoas, com a capacidade de criar coisas para além do já conhecido e trazer
à humanidade e ao ser humano um desfrute muito maior, em vez de uma sobrevivência cada vez mais difícil. Como sabemos também, todos nós, ah, é um facto que há muita tecnologia, mas também há muito pouca qualidade de vida interior. Obviamente que temos qualidade naquilo que a tecnologia nos dá, que é comunicar nas redes sociais, comunicar para aqui, para ali, conseguir criar coisas de alguma forma incríveis e poder transmiti-las e comunicar entre uns e outros, mas o ser humano que articula tudo isto não é um ser humano que, na verdade, seja mais feliz, mais saudável, mais inteligente, mais criativo, e mais capaz de viver em desfrute. Antes, pelo contrário. O que esta tecnologia e este fazer tão avançado tem feito, para além do seu lado positivo, que é maravilhoso, porque os seres humanos não estão a evoluir na sua consciência, acaba por ser uma tecnologia hipnótica. Uma tecnologia que transforma os seres humanos em robôs. Que mantém os seres humanos tão magneticamente absorvidos e sugados nos seus encantos, que retira o bom senso, retira a perda, dá origem à perda de valores, a perda de princípios, a perda de pontos de referência e onde tudo vale. Contra quem e porque sim e porque não, tudo vale, tudo é permitido e as pessoas passaram a ser muito mais robôs do que seres conscientes, com escolha própria, responsabilidade própria e com uma percepção de si e do mundo evoluída. Então, este turbilhão que estamos a viver obriga o ser humano a ir para casa. Obriga o ser humano a quebrar as suas rotinas, os seus hábitos, a interrogar-se, a revoltar-se, a deshipnotizar-se de muitas coisas, a sentir-se fechado, a sentir-se manipulado, maltratado pela vida, e seja lá pelo que for. E neste turbilhão, muitas pessoas acabam por começar a fazer perguntas a si próprias e a refletir. E à procura de algo mais como explicação para isto, que não sejam as simples teorias de conspiração ou o coitadinho de mim e nós agora somos todos uns desgraçados e a humanidade está numa lástima e nós não vamos sobreviver. É justificável que se pense assim, mas não é o ideal, porque essa forma de olhar para as coisas ainda nos enterra mais e ainda reforça mais a impotência que o ser humano vive. Todos sabemos também que a humanidade vive com um grau de qualidade de vida, em geral, muito baixo. Para além dos goodies todos que tem na área material, isto é, acesso a coisas incríveis, montes de coisas, muito mais do que até precisamos, uma grande parte de nós, e de haver esta facilidade de consumismo muito grande e acesso a tudo de uma maneira muito fácil e muito rápida, isso não dá verdadeiramente felicidade às pessoas, não tem dado felicidade às pessoas, porque elas têm perdido muitas outras coisas em benefício desta viragem para fora e para se satisfazer como ser humano, como ser feliz, à custa de aquisição de bens e de coisas. E, portanto, isso não é bom nem é mau, mas quando isso é a única coisa que o ser humano procura para se dar uma vida de desfrute de todo o potencial que tem dentro de si,
até aí vai uma grande diferença. Vai uma grande diferença. Não é possível continuarmos a ter uma humanidade tecnologicamente tão evoluída e seres humanos tão atrasados em termos de consciência. E seres humanos tão robotizados, tão manipulados, ah, que tão reduzidos a números ínfimos, com ordenados mínimos, cada vez menores possíveis, com um sentido de impotência e de sacrifício e de luta para continuar a gerir cada dia, para poder chegar ao fim do mês, pagar as contas e continuar neste ciclo vicioso. E quando nós vemos que há bilhões de pessoas a viver assim, e com o mundo tão tecnologicamente avançado, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Porque a tecnologia não pode dar felicidade ao ser humano, mas deve ser um instrumento ao serviço de um ser humano feliz e consciente. E é aqui que bate o tema A Verdade sobre Ti. A humanidade precisa de acordar para uma verdade que existe dentro de cada ser humano, que não tem sido honrada, percebida sequer ou vivida.